a sua atenção, para que nós possamos sair daqui entendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Amém? Então fala para o seu irmão, como foi cantado, ó, fica ligado. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: e se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te que não fazeis tornar para lá meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Então disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço, bom êxito e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para o meu senhor. Antes que acabasse de orar, repita comigo: antes que acabasse de orar. Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, repita comigo: ela desceu à fonte. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez no poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. O homem a contemplava atentamente em silêncio. Repita comigo: contemplava atentamente. Contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras nas suas mãos de peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou: de quem és filhas? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai um lugar para nos pousarmos? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Versículo 53. Então tirou o seu servo, repita comigo: joias de prata, joias de prata, joias de ouro, joias de ouro, e vestidos, e vestidos, e Deus. Feche seus olhos. Vamos orar nesta noite. Bendito Deus e eterno, soberano, Pai das luzes, Pai das misericórdias, Criador dos céus e de toda a terra. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esta noite de estarmos reunidos nesse lugar. Ó Pai, nós sabemos que como somos uma nação sacerdotal, nós
nós temos que atrair a tua presença para o ambiente. E sabemos que tu já estás nessa casa, já podemos sentir o reverberar da tua glória e a manifestação do Espírito Santo. Mas nessa noite eu te peço que o Senhor me use como um canal de bênção para abençoar o coração da tua igreja. Papai querido, que através dessa palavra haja edificação, que através dessa palavra haja conhecimento, exortação e consolo. Que todos que nós que aqui estamos, ó Pai, viemos aqui por causa do teu nome, possamos sair diferentes. Não queremos sair da mesma forma qual entramos, porque eu sei que a tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante e cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Então nessa noite penetra onde ninguém consegue penetrar, que é na alma. Papai querido, que é no coração, e ali faça a obra que precisa ser feita, porque a nossa mudança começa de dentro para fora. Aleluia. Papai querido, forge o nosso caráter até refletirmos a tua imagem. O Senhor vai nos colocando da forma que precisamos ser colocados e não da forma que queremos ser colocados. Estamos nas mãos do oleiro, e nessa noite tu trabalha este vaso da forma que tu queres, para a glória do teu nome. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja diga amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um texto que é chegada a hora de Isaac se casar. E o seu pai Abraão, ele tem mais uma vez a oportunidade de exercer a sua fé. E como de costume naquele tempo, irmã Marcela, cabia ao pai, cabia ao cabeça, cabia ao líder fazer todos os arranjos para o casamento do seu filho. Era muito importante para Abraão que Isaac, como herdeiro da promessa, viesse a se casar com uma mulher que viesse também a valorizar o pacto de Deus. Abraão queria, Abraão ele desejava que a futura esposa de seu filho fosse de sua própria parentela e não de mulheres entre as cananeias pagãs. Então Abraão, o que ele faz? Ele chama o seu mais antigo e fiel criado, chamado Eliezer, e ele faz jurar que ele traria da cidade de seu irmão Naor, lá na Mesopotâmia, uma mulher para se casar com Isaac. No coração de Eliezer havia uma incógnita. No coração de Eliezer havia uma dúvida. E se essa mulher, meu Senhor, não quiser vir, se ela não quiser me acompanhar? Essa era a dúvida do coração de Eliezer. Mas porém, para o pai da fé, havia uma certeza. Tanto havia uma certeza que ele diz assim: Deus enviará o seu anjo adiante da tua face, para que de lá tomes mulher para teu filho. O pai da fé não tinha essa convicção. E o que Eliezer ele faz? Ele reúne 10 camelos e separa os bens do seu senhor. Ele coloca ali joias de prata, coloca joias de ouro, coloca vestidos e vai para a Mesopotâmia. O interessante é que a Bíblia Sagrada, quando ela se refere ao número 10, ela está se referindo à perfeita ordem divina, aonde não vai faltar nada. É uma garantia dada por Deus. E Eliezer ele pega 10 camelos e coloca sobre os 10 camelos os presentes e vai a caminho da cidade de Naor para a Mesopotâmia. Estando ele ainda fora da cidade, e já era o cair da tarde, ele para junto de um poço, pega os 10 camelos, faz ele se ajoelhar, porque aquela hora, o cair da tarde, era a hora das mulheres irem ao poço para tirar a água. E Eliezer ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, a mulher a qual eu pedi para baixar o
e ela responder: eu também darei de beber água aos teus camelos, seja essa a escolhida do Senhor, para eu poder levar para ser esposa do filho do meu Senhor Abraão. Irmão Daniel, eu nunca vi na Bíblia Sagrada uma oração ter uma resposta tão rápida quanto essa. O texto vai dizer que ele ainda não acabara de falar e sai Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, e ela vem com o seu cântaro na mão. Ela coloca o cântaro sobre o ombro, e diz o texto que Eliezer fica observando atentamente. Rebeca era muito formosa. Repita comigo, ela era formosa. Não, mais alto, ela era formosa. Rebeca era virgem, a qual nenhum homem ainda havia conhecido. E Eliezer fica encantado com a formosura de Rebeca. E ela vem na direção às fontes da água. Ela pega, desce com o seu cântaro, enche e sobe. E é aqui que eu vou me deter nesta noite. É aqui que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Porque Rebeca é uma figura da igreja. Rebeca é uma tipologia da igreja. É um tipo da igreja. O significado do nome Rebeca é aquela que une, ou aquela que liga. Somente aqueles que fazem parte da igreja, como o corpo de Cristo, pode ser unido, pode ser ligado novamente a Deus. Somente aqueles que estiverem inseridos na igreja. E eu não estou falando nessa noite de uma igreja como uma organização denominacional. Não, eu estou falando de uma igreja como um organismo vivo. A igreja invisível, que é o corpo de Cristo, aonde você e eu fazemos parte. Então, se nós fazemos parte dessa igreja, nós estamos ligados, nós estamos unidos a Deus através dele. Aleluias. Glórias a Deus. E Rebeca, diz o texto, que ela é formosa. Como também a igreja de Jesus é formosa. Para Jesus não há ninguém mais linda e nem mais bela do que a sua igreja. E para manter essa forma, ou essa formosura, para se manter essa beleza, são necessários alguns cuidados. Porque com o passar dos anos, a tendência natural é se perder a formosura. Com o passar dos anos, a tendência natural é perder essa beleza. Mas nós podemos prolongar um pouco isso com alguns cuidados especiais. Amém, irmãos? Amém. Ou você pensa que o seu marido chega hoje para você e fala assim: olha, a sua pele é de pêssego, o seu rostinho é rosto de pêssego, Luana. Mas você pensa que com o passar dos anos, esse rostinho vai continuar sendo rostinho de pêssego? Engana o céu, vai ser uma maracujá de gaveta. Mas nós podemos prolongar um pouquinho isso. Essa beleza pode ser um pouquinho prolongada, pastora, com alguns cuidados especiais. E a mulher por si só, ela já cuida da pele. A mulher por si só, ela já cuida dos cabelos. Ela cuida da alimentação para quê? Para se manter bonita. E com a igreja não é diferente. Com o passar dos anos, para se manter bela e formosa, a igreja precisa passar por processo de renovação espiritual. Porque a beleza e a formosura da igreja não está na parte externa. A beleza e a formosura da igreja está na parte interna.
interna, é no seu interior. E é aí que precisa se fazer uma renovação espiritual. Com o passar do tempo e com o passar dos anos, o vigor já não é mais o mesmo. Com o passar do tempo e dos anos, a disposição já não é mais a mesma. Nós passamos a achar que a vida espiritual é assim mesmo. Vamos levando de qualquer jeito. Passamos a achar que está tudo bom. Se nada acontecer, também está bom. Vir aos cultos se tornou um infarto. O glória a Deus do irmão do lado te incomoda. E nós vamos empurrando a vida espiritual com a barriga. É necessário um renovo espiritual na sua vida. Fala para o seu irmão, é necessário um renovo espiritual. E nessa noite Deus te traz aqui para um renovo espiritual. Deus vai renovar a tua vida espiritual. O profeta Abacuque, ele vai dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida. O avivamento que o profeta pede aqui não é no começo, porque no começo é mar de rosas, no começo é mil maravilhas, é aquele primeiro amor que você diz: olha Jesus, eu te amo, estou contigo no abro, fala Senhor, estou aqui, pode me usar. 7 cultos por semana, estou lá na igreja, olha, fogo, reteté, pula, evangelismo, irmão Daniel, conta comigo, hospital, irmã Graça, olha, estou aqui, ó. Presídio, vamos lá, sai da frente, Satanás, porque eu vou passar por cima de você. É o começo, tudo é mil maravilhas. Aí você vai ver que o profeta não pede o avivamento no final, porque no final não precisa de avivamento. Ele pede o avivamento no meio, porque é no meio que você começa a perder a beleza. Você começa a perder a formosura, o encanto, o vigor. É no meio. E no meio, presta atenção, é lugar de decisão. Repita comigo, meio é lugar de decisão. Você está no meio, você pode tomar 3 tipos de decisões. Você está no meio. A primeira decisão que você pode tomar é retroceder, é voltar. Não quero mais. Esse negócio de crente não é para mim. Eu acho que eu me enganei com esse negócio. Essa obra é muito pesada, estou largando. É no meio. Mas quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira epístola ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: Timóteo, o Espírito expressa que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos vão abandonar a fé, vão voltar, vão largar. E Jesus, quando ele está indo em direção à cidade samaritana, e ele sai dessa cidade porque ele não é bem recebido, o pastor está registrado lá em Lucas. Vai chegar alguns e vai dizer para ele: Senhor, deixa eu te seguir. Ele diz: as aves do céu têm os seus ninhos, a raposa seus covis, mas o filho do homem não tem repousar na cabeça. E ali vai dar-se um desenrolar. E Jesus convida um jovem, ele deixa eu enterrar primeiro meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. O homem: deixa eu te seguir. Aí Jesus diz assim: aquele que coloca a mão do arado e olha para trás não é apto para Deus. Aleluia. Então a primeira decisão que você pode tomar estando no meio é voltar. A segunda decisão é você permanecer do jeito que você está.
É uma escolha sua. Você pode permanecer assim, não vou nem para frente e também não vou para trás, vou ficar aqui, tá bom demais. Mas interessante que Deus nos chama para ir mais profundo. Interessante que Deus nos convida a conhecer mais dele. O que Deus quer é que você continue a prosseguir. Mas é uma escolha tua, você pode ficar. Quando Jesus ele escreve a carta através do apóstolo João, que está na ilha de Pátimo, a uma igreja chamada Laodiceia, ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Meio termo, não é frio e nem é quente, é morno. Deixa eu falar uma coisa para você: ou você é Daniel ou você não é. Igreja, ou você é ou você não é. Fala para o seu irmão: ou você é ou você não é. Para Deus não tem meio termo. Ou você é ou você não é. A terceira decisão que você pode tomar é o que Deus quer de você. É prosseguir, é avançar, é ir em frente até o fim. E o autor dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, irmão Josias, vai dizer: nós, porém, não somos daquele que retrocede para a perdição. Nós somos daquele que avançam para a conservação da nossa alma. Você é daqueles que avançam. Você é daqueles que prosseguem. Você é daqueles que não retrocedem. Então, por gentileza, mais uma vez, fala para o seu irmão assim: não retroceda. Vai em frente, continue em direção ao alvo. Apocalipse 2 vai dizer: aquele. Perdão. Isso está registrado no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Apocalipse 2 vai dizer: ser fiel até a morte. É o fim. E dá dinheiro por uma. Pastor aqui da Paulo, quando escreve a igreja dos Filipenses, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Aleluia. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Para o brilho da soberana vocação em Deus através de Cristo Jesus. Então nessa noite a minha oração é para que o Senhor possa avivar-te. Avivar-te. Aviva a tua obra, Senhor, no meio. Também você está precisando nessa noite, porque você está no meio. E você precisa de um avivamento, um renovo espiritual. Aleluia. Quantos me ouvem, quantos me entendem? Além de ser formosa, Rebeca era virgem, a qual nenhum homem havia conhecido. A igreja de Jesus é virgem também, pois espiritualmente falando, a igreja de Jesus, ela não se contaminou com nenhum ser e com nenhum tipo de doutrina. E eu volto a repetir nessa noite: eu não estou falando de uma igreja visível. Eu não estou falando de uma organização denominacional, 4 paredes. Eu estou falando de uma igreja invisível, um organismo vivo, a qual o apóstolo São Paulo ele declara em sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11, verso 2: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. O que torna uma igreja impura, sabe o que é? São os pecados e as falsas doutrinas. Que nós possamos manter a pureza do Evangelho genuíno. Aleluia. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus,
Porque um dia eu tenho que prestar contas, eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura diante de Deus, aquela que não se contaminou com falsas doutrinas, aquela que não se contaminou com o pecado. O único que vai poder desposar a igreja é o noivo, e ele se chama Jesus Cristo. E Rebeca, ela possui algumas características que a igreja precisa ter. A primeira característica que a igreja precisa ter, e que Rebeca tinha, é ser trabalhadora. Rebeca era trabalhadora. Quando Eliezer chegou junto do poço, Rebeca saía para tirar água. Ela estava trabalhando. Deus não se agrada de igreja preguiçosa. Fala para o seu irmão assim: não seja um preguiçoso, porque Deus não se agrada disso. Deus gosta de uma igreja trabalhando em atividade, vigiando, fazendo it. A igreja precisa estar em movimento. Se somos um organismo vivo, não podemos ficar parados, pastor. Porque um organismo parado, os membros se atrofiam. Então eu não quero ninguém aqui atrofiado, não. Eu quero os membros em movimento, em atividade. Não tem ninguém aqui preguiçoso, não. Temos que trabalhar e fazer o índio do Senhor. A segunda característica, que Rebeca era serva. Rebeca, ela serviu a água a Eliezer. Ela foi lá, tirou com seu campo e ofereceu a Eliezer. A igreja de Jesus, presta atenção, ela está aqui para servir. Aleluia! Glória a Deus! Só que hoje ninguém quer servir. Hoje a maioria só pensa em ser servido. Você não sabe o privilégio que é dado pelo Senhor nesta área de servir. O nosso próprio mestre, ele deixou o exemplo, e ele mesmo nos ensinou que ele não veio para ser servido. Jesus veio para servir. E se ele deixou o exemplo, nós precisamos seguir o exemplo dele. Você não veio para ser servido, você veio para servir. Então nessa noite, querido, eu estou aqui para te servir. Fala para o seu irmão: meu irmão, estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir, pastora Rita. Eu estou aqui para te servir, meu irmão. Eu estou aqui para te servir.